ponto inicial, né? A minha família, de forma geral, ela tinha uma mistura de religiões. Uma parte servia ao candomblé, outra parte ao espiritismo, outra parte ao catolicismo. Então, minha casa foi construída debaixo desse segmento. Seguia tantas coisas, ao mesmo tempo seguia nada. E aí foi quando eu tive a oportunidade de vir para São Paulo através de uns tios. E esses tios já tinham uma igreja, né, na região de São Paulo, Itacoaquecetuba. E chegando lá, eu me deparei com uma alegria de um povo crente que eu procurava uma alegria através de drogas, de bebidas, de outros caminhos que não levavam o homem a Deus. E foi quando eu me deparei com essa alegria de uns crentes, né, ali naquele ambiente de culto de igreja. E o Senhor nos arrancou justamente desse lugar, do lugar de muitas religiões ao mesmo tempo nada, né? E aí quando eu me deparei com essa alegria, eu falei, eu quero isso que esses crentes têm. Eu quero experimentar, eu quero provar. E isso tinha os meus 14 para 15 anos de idade. Na minha convenção, muito apaixonado por Jesus, já experimentando ali ambientes de culto, ambientes de igreja, foi quando eu me deparei com um batismo com o Espírito Santo. Eu acho que isso foi o fundamental. Quem falou do batismo e como foi essa experiência do batismo? É complicado, vamos lá. Eu me converti numa igreja assembleana, mas pentecostal mesmo. E aí eu tinha muito preconceito enquanto alguns pregadores que iam para as igrejas, né, e cobravam para pregar. E por fazer parte ali, mesmo sendo novo convertido dos bastidores de uma igreja, eu olhei para a situação e falei assim, rapaz, esse pregador vai vir levar o dinheiro do aluguel da nossa igreja. De início eu já julguei aquele rapaz, né? E foi aquele rapaz que o Senhor usou com a imposição de mão para mim ser batizado com o Espírito Santo. Foi uma experiência assim, linda, maravilhosa. O que sentiu? Rapaz, além de um fogo queimando no meu peito, foi uma alegria assim que dali em diante eu sabia que eu tinha alguma coisa carregando mais do que eu. Sabe? Daquele dia em diante eu vi que Deus realmente marcou a minha vida. Naquela noite não consegui dormir, e aí com o foco somente de falar da palavra de Deus, de orar, né? Tinha uma vida muito dedicada na obra de Deus, 14, 15 anos de idade. Tanto que após 3 meses, né, aquela pastora local, ela me colocou como líder de jovens. E aí foi um desafio enorme, porque antes de mim tinha sido um casal de líderes, né, de mocidade. E aquele casal de líder de mocidade, eles não aguentaram a pressão dos jovens. Era muito complicado. Eu acho que os jovens deixavam tudo de bagunça, de complicação, e não dava atenção. E a gente, como novo convertido, muito zeloso pela obra de Deus, a gente se depara com extremo zelo, né? Que é aquela vamos fazer direito. Né? E aí foi quando o meu primeiro desafio como novo convertido foi lidar com jovens de mocidade. Né? Mas orando ao Espírito Santo e pedindo a Deus sabedoria, que foi um conselho que a minha pastora me deu. Falou, meu filho, eu orei ao Senhor, Deus me mostrou que era você que tinha que ser líder de jovens. E, sinceramente, o meu desejo naquele dia, tanto fui relutante, era, cada reunião que eu fazia com aqueles jovens era quebrar cadeira na cabeça deles. Eles eram muito bagunceiros, né? Muitos bagunceiros. Mas graças a Deus, meu pastor, o conselho que ela me deu foi oração em palavra. Ora, né? Não tive acesso à vida no Espírito, não tinha acesso à vida no Espírito, não tinha a questão do falar em outras línguas ainda, e era um novo convertido sabendo lidar com seus temperamentos, né? E passou-se o tempo, nessas reuniões que nós fazíamos, ensaios de jovens, jovens eram cansados, jovens eram batizados com o Espírito Santo, né? Jovens era aquela, eu gritava tanto com eles no começo, que depois, com o tempo, agora não precisava mais haver grito. Era Deus realmente trabalhando ali na vida deles. E ali nós tivemos uma numeração de jovem muito bom, um alcance de jovem muito bom, em uma igreja que 80% era de jovens, formado de grupo de mocidade. Que benção. Aí já foi um treinamento para o ministério. Como foi esse chamado? Demorou muito para ser ungido? Falar, você agora vai ser pastor? Como foi esse percurso? Ó, depois desse tempo na igreja pentecostal,
eu me deparei com um pastor que estava abrindo um ministério, uma igreja. E através de um sonho que eu tive, eu falei assim, não, eu não sei qual vai ser a visão. Falei para esse pastor, falei, não sei qual vai ser a visão do seu ministério. Eu não sei como é que vai ser a sua igreja, mas pode me considerar a primeira ovelha sua. E aí foi quando a gente teve a oportunidade de nos aproximar desse pastor e começamos com uma família, né? Com a minha família e a família dele, uma igreja na região dos Pimentas, em Guarulhos. Eita. Chegando lá, começando esse ministério, no dia do meu casamento, foi onde ele me fez uma surpresa de me ungir a pastor, né? Então, Você não sabia? não sabia. Fui pego de surpresa completamente na cerimônia de casamento, né? Isso já tem uns 9 para 10 anos. 10 anos. Mas é que ele já via que você tinha um chamado pastoral. Já auxiliava, já aconselhava, já lidava com os práticos que os pastores costumam pegar, né? Que eu falo que são 2 práticos que os pastores sempre têm. É pepino e abacaxi para descascar. Então já estava aliançado no ministério e ao chamado, através desse pastor. E como veio entender a vida do Espírito? Quem falou sobre a oração em línguas, vida do Espírito, foi esse pastor que te ungiu ou foi através de outra pessoa? Através desses pastores mesmo, um casal no caso. Tanto o pastor quanto a pastora, eles inauguraram aquela igreja com uma antecedência de um pastor que estava na região de São Paulo. Eles eram da Bahia e vieram para São Paulo. Então vim conhecer vida no Espírito através desse pastor que me apresentou e da minha pastora, que já orava há mais de 25 anos. Em línguas? Em línguas. E explica aí o que é isso. Olha, a vida no Espírito e essa oração em línguas, porque o eu, que faz? eu costumo dizer no ministério onde eu sou pastor local hoje, a vida no Espírito para mim foi uma chave fundamental de maturidade. Porque eu aprendi que todo crente ele tinha seus 5 minutinhos. Não sei se você já ouviu falar essa brincadeira. Ah, você tem 5 minutinhos, você pode irar, Jesus irou, né? E quando eu descobri a vida no Espírito através desse rapaz que estava vindo da Bahia para São Paulo, ele me apresentou essa vida no Espírito e eu olhei para ele e parecia que eu já tinha ouvido aquilo. Parecia que alguém já tinha me falado sobre aquilo. E aí eu pensei comigo, eu falei assim, se eu senti aquele êxtase na igreja pentecostal, né? E quando vinha a gente falava, que a gente aprendeu assim, né? Que quando a gente sentisse o fogo, a gente falava em línguas. E aí agora eu estava me deparando com alguém que estava me ensinando que não dependia do meu sentir. Dependia do meu crer. E aí eu falei assim, uau, eu preciso orar em outras línguas. Só que aí entra a dificuldade do quê? Como a minha área é construção civil, como reformar uma casa com fundamentos dela já feita é complicado. Então tinha aquele conhecimento que eu estava aderindo agora e tinha tudo aquilo que eu tinha ouvido antes, né? Ficou mais complicado. E aí eu só me despertava para orar em outras línguas quando eu via a minha pastora orando. Quando chegava na igreja, eu olhava para a vida dela, eu orava em outras línguas. Você falou algo muito interessante que alguns acham até errado. Orar em língua sem sentir nada. Explica aí, pode orar em língua sem sentir nada e você não teve conflito nisso? Isso é errado. Que tem muita gente que fala, não, isso é errado, isso é orar na carne. Não sei se você já ouviu isso, mas comenta na internet isso. Sim, porque assim, quando a gente se depara com aquilo que a gente conheceu, os nossos pais na fé diziam que era meninice. Não sei se você já ouviu isso. Já. E uma vez eu com esse meu bloqueio mental, né? E oro ou não oro em outras línguas? Isso é coisa da minha cabeça ou não é? Mas eu estou imitando fulano, né? Será que Deus realmente está ouvindo? Foi quando o Senhor ministrou no meu coração uma palavra. Jesus, uma certa feita, faz milagres e as crianças chegam até ele. E os discípulos, né, tentam impedir aquelas crianças de ir até Jesus. Jesus, muito pelo contrário, falou assim, não, deixa vir as crianças a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E eu juntei aquele conhecimento lá de trás, que os nossos pais diziam que era meninice,
com essa palavra. Eu falei, calma aí, se é meninice orar em outras línguas, eu preciso ser menino, eu quero ser menino. Porque a inocência, a pureza, eu acho que a gente estamos tão intelectuais naquilo que diz respeito a conhecimento, que hoje a gente precisa criar meios para Deus fazer alguma coisa. Porque se sair do nosso intelecto, da nossa consciência humana, a gente fica até assombroso. E a obra de Deus é justamente essa. É construir em nós algo, convicção, algo de crença mesmo, sabe? E aí, quando eu me deparei com esse conhecimento lá atrás, com essa revelação da palavra que o Senhor me deu, meu filho, seja menino. Tira essas malícias, tira essas maldades, tira esses argumentos facciosos, sabe? Fica com aquilo que eu quero gerar em você. E aí foi quando eu me deparei com a vida no Espírito. Agora não mais orando através de outra pessoa. Agora eu estava levando isso para o meu casamento. Foi quando agora eu peguei na mão da minha esposa e a gente, dali em diante, começou a ter uma vida de oração em outras línguas. E mudou o quê? Qual foi o resultado de você orar em línguas? E começou o quê? Orando 1 hora por dia? E o que aconteceu? Olha, por ter a vida agitada, eu tinha no foco assim, eu preciso acordar um pouco mais cedo e orar de manhã, e quando fosse dormir. Eu comecei assim. Só que no trabalho, a gente trabalha muito com a parte física, né? Parte física. E aí foi quando, na parte da construção civil, eu falei, não, esse tempo que eu estou aqui trabalhando com as minhas mãos, com os meus pés, com o meu corpo, eu vou orar em outras línguas. Era coisa de 1 hora, 1 hora e meia, sabe? O meu foco era esse. Mas o meu maior tempo de oração era quando eu ia dormir. Antes de dormir, eu pegava na mão da minha esposa. Eu lembro que aconteceu um episódio muito incrível, que a gente sentimos tanto a glória de Deus, tanto a glória de Deus, que eu peguei na mão dela e falei assim, Senhor, o único desejo que eu vou te pedir agora é dormir nos teus braços. Não me pergunte quantas horas que a gente passou orando, que eu não vou lembrar. Mas eu lembro que eu me desfaleci. Desfaleci, que eu não sentia mais o meu corpo. E eu perguntei para ela no outro dia, né? Falei, que hora a gente parou? Ela falou, não sei. É tanto que eu dormi ouvindo você falar em outras línguas, sabe? E graças a Deus, de lá para cá, nós temos tido acesso a essa chave e nunca mais queremos parar. Eita, e qual é o benefício que tem disso? A pessoa pergunta lá, mas aí o que ganha em orar em línguas? Tem benefício? Tem muitos. Primeiramente, vou falar aquilo que serviu a mim. Por ser pernambucano, era uma pessoa muito explosiva. Era uma pessoa, eu digo para o pessoal que me cerca hoje, que eu nunca tive problema após a minha conversão com mulheres, com droga, com bebida, porque eu sei de onde o Senhor me arrancou. E é um lugar realmente que eu nunca quis voltar. Mas quando se trata de justiça própria, eu tinha muito isso aceso dentro de mim. Então, qualquer ato de injustiça, para mim, a minha pele se aflorava, né? O velho homem queria nascer novamente. E a vida no espírito justamente trouxe esse equilíbrio. Um equilíbrio de maturidade, de discernimento. De olhar para aquela situação, mesmo tirando a flor da pele, respirar um pouco e dizer assim, eu preciso orar mais em outras línguas. Sabe? Então, o benefício maior que ela trouxe para a minha vida foi maturidade. Maturidade para lidar com outras pessoas, maturidade do ministério, maturidade nas situações diárias. Então, você está na prática da oração em quanto tempo? 9 anos. 9 anos? 9 anos porque temos 5 anos de ministério e 4 que eu tive acesso através desse pastor e dessa pastora. E qual mais fruto você acha qual mais benefício acontece? Ou você já viu na vida de outras pessoas, depois que começou a orar em línguas, houve uma mudança neles, que você deve ensinar isso na igreja. Com certeza. Inclusive, meu pastor, obrigado por essa pergunta. Hoje, sendo pastor local, eu olho para um novo convertido quando chega na igreja, eu não vou ensinar para ele o que deve e o que não deve. Meu intuito, quando aquela pessoa chega na igreja, é batizar ela com o Espírito Santo. Então, eu olho para a vida deles e faço assim, o que vai fazer com que esse homem, essa mulher resista ao mundo, resista a tantas coisas, é a presença do Espírito Santo. Então, o primeiro ensinamento que eles recebem lá, sendo de outra igreja, migrando de outro ministério, né, para o nosso, ou novo convertido mesmo da casa, assim, nasceu ali, batizam com o Espírito Santo.
entendeu? Então, de lá para cá, eu tenho olhado para a vida das pessoas que têm vivido isso, né, como exemplos. Os meus pastores mesmo, a minha pastora, que ora há mais de 25 anos na oração em outras línguas, é uma mulher incrível, sabe? Uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, submissa. E eu tenho visto os frutos do seu ministério, né? Nós temos visto sinais, sabe? Pessoas que não ouviam dentro de uma reunião, a gente orando, as pessoas passavam a ouvir. Pessoas que tinham tumores, quando ia fazer um outro exame, sumiu aquele tumor, sumiu aquele câncer, sabe? Então, graças a Deus, é uma vida, são excelentes resultados. Uma vida com o Espírito Santo são excelentes resultados. Você estipula um tempo de oração em línguas, 1 hora por dia, 2. O pastor David Robertson, ele fazia um desafio assim de, se a pessoa quisesse ser usado por Deus, ele falava de 2 horas em línguas. Ele falava, se você quer ser usado, ele falava, ele vinha no Brasil, né? Não sei se você chegou a pegar o tempo do David Robertson. Não, não cheguei, não cheguei. Não tive o prazer de conhecê-lo. Então, e aí ele falava, você quer ser usado, o que ele fazia, muitos que estavam na reunião dele eram pastores, eram líderes, obreiros. Você quer ser usado, você quer o sobrenatural, então no mínimo 2 horas em língua. Você acha que tem um tempo, é bom quanto mais, 1 hora? Quanto mais. Gente, é assim, eu não tenho o hábito do cronômetro. Mas eu acredito ali que oração em outras línguas faz parte da minha vida diária. Tanto na parte da manhã, o meu carro mesmo é o meu confessionário, né? Eu brinco que o meu carro é um ambiente onde eu mais oro em outras línguas. Indo ao trabalho, trabalhando, eu estou orando em outras línguas. Então, quanto mais oração, mais poder. E